A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Estamos reunidos aqui mais um momento para trazer uma mensagem aos nossos corações. Eu costumo postar somente uma mensagem, os membros que estão frequentando conosco a nossa congregação ali na Vila Xavier, congregação da Igreja Presbiteriana Renovada, né? Da Vila Xavier, nós somos congregação da Vila Ribeiro, né? No direcionamento do pastor Benildo. Já sabem, eu tenho falado com eles diariamente, quase que, e tenho avisado que eu não costumo ficar postando vídeo, né? Não sou nada contra, mas eu prefiro quando Deus fala no meu coração e diz agora é a hora. E ontem, no momento do almoço na minha casa, eu me reunia com as minhas filhas e eu costumo sempre, no momento de qualquer alimento nosso, em qualquer lugar independente, nós oramos, sempre. E ontem, no momento da minha oração, eu orava e falava ao Senhor, Senhor, quantas pessoas devem estar já começando a ter as suas necessidades básicas em casa? Porque a dificuldade em que nós estamos enfrentando, o quão difícil deve estar sendo. E comecei a orar ao Senhor e pedir ao Senhor para que, se fosse da vontade dEle, que dispensasse sobre nós o maná. O mesmo maná que foi dispensado no deserto. E aí veio a mim uma palavra, mas antes que eu comece a estudar ela, eu gostaria de ler onde isso está, para aqueles nossos ouvintes que não conhecem a palavra do Senhor possam se situar na Bíblia. Esse verso está escrito em Êxodo, capítulo de número 16, a partir do verso de número 3, diz assim: E os filhos de Israel disseram-lhes: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tende tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem a cada dia. E quando a gente lê essa história, é uma história extremamente conhecida, e naquele momento meu de almoço e almoção, o Espírito Santo começou ontem a ministrar uma palavra no meu coração. E naquele momento em que ele começou a ministrar, quando Deus nos traz para uma mensagem, é muito impactante, porque é como se ele fechasse as outras fontes de conhecimento que há em nós e nos trouxesse a revelação daquele momento, daquela necessidade. E a minha oração em todos esses dias tem sido: Pai, o que é que nós devemos lhe pedir? Ou nos direciona na oração para que saibamos o que dizer, a quem orar, como aconselhar, que seja agradável ao teu coração, que não façamos o que está na nossa vontade, no nosso conhecimento, mas o que está na tua vontade, o que tu pensas a respeito de tudo que passa, o que tu queres que nós venhamos a entender com tudo que está acontecendo, né? E eu tenho ficado muito tranquila, porque Deus tem me trazido essa tranquilidade, essa paz que excede todo entendimento, ela é gerada através do Espírito Santo. E quando a gente tem uma busca constante, não tem como. Pode vir os dias maus, as dificuldades, mas também vem aquela paz, que ela excede o nosso entendimento. Nós não temos entendimento para entender a paz que o Senhor Jesus Cristo nos dá, né? E quando eu comecei a pensar essa passagem, e aí comecei a ler essa passagem desde ontem, e eu começava a falar: Senhor, mas eu não entendo, o maná veio para o povo no deserto, mas ao mesmo tempo o maná veio no momento em que os israelitas estavam reclamando. Eles reclamavam, na verdade, contra a direção, contra o governo de Moisés e de Arão. O povo reclamava sobre o governo de homens que Deus tinha levantado para representar. E na verdade ali as pessoas começaram a se contradizer, né? Porque eles pausaram aquele momento e começaram a olhar a necessidade. E Deus,
vendo toda aquela situação e mostrando e provando, porque Deus não precisa nos provar nada, mas quando Ele levanta pessoas como governo e autoridade, Ele prova sim que Ele é Deus e que Ele está no comando. Ele permite que o maná venha do céu justamente para honrar a vida de Moisés, honrar a vida de Arão, que estavam sobre aquele governo. E ainda mesmo assim eu continuei, Senhor, mas eu ainda não estou entendendo. Será que nós estamos maldizendo os nossos governantes? O que acontece? E hoje veio veio de uma forma impactante a palavra até mim. E Deus me disse o seguinte: o que eu quero que vocês façam é o que o povo de Israel fez, é o que o povo fez quando Jesus estava. O que é? Todos partindo do mesmo pão. O Espírito Santo começou a ministrar em mim que o maná vem do céu sim como um milagre, quando todos fazem a mesma coisa. E aí o Espírito Santo começou a trazer na minha memória, amados, algo muito forte. Jesus, quando inicia o ministério dele, nós vimos a primeira transformação ali, que era de água em vinho, em João 2. Jesus estava em um casamento e o vinho acaba. E Jesus entra e vai para o primeiro milagre, né? E quando a gente lê esse milagre, a gente percebe que Jesus usa as talhas que estavam ali e manda encher águas. E percebe-se que naquele momento ele faz ali o milagre que era para uma multidão. Ou seja, eram talhas que ele pediu para que enchessem de águas, ele usou aquelas talhas todas divididas para que houvesse o processo da multiplicação. E eu comecei a analisar hoje a multiplicação, eu comecei a analisar hoje os milagres que Deus faz. Os milagres que Deus faz no individual e os milagres que Deus faz no coletivo, porque Ele é Deus. E nesse momento nós estamos precisando de um milagre no coletivo. O milagre que nós estamos precisando é que o vento sopre da onde Ele quiser e leve embora tudo isso da face da terra, para que nós possamos ter novamente uma chance de ser um povo único que adora um só Deus. E quando o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração, ele me fez também refletir nos milagres, quando Jesus operou milagres de multidão mais uma vez. Porque vamos analisar, a festa de casamento foi um milagre para muitas pessoas. E aí ele me traz à memória o milagre também da multiplicação de pães. Quando ele me traz a memória da multiplicação de pães, e ele vê toda aquela situação, e nós conhecemos extremamente essa situação, a gente pensa o quê? Jesus ele multiplica. Só que o mais interessante é que, contrariando toda a matemática, né, da vida, onde nós aprendemos primeiro a multiplicar e depois a dividir, Jesus vem e inverte todo o processo. Jesus divide para depois multiplicar. E o que Deus quer dizer com tudo isso nessa noite? Se nós queremos do céu o milagre de que Deus varra da face da nossa terra aquilo que nós precisamos primeiramente recorrer aos evangelhos, aonde nos mostra a vida de Jesus, os passos de Jesus, e para que a gente tenha como álibi, como entendimento, como caminho, como é que Jesus fez? Foi dividindo que Jesus multiplicou. E quando essa palavra veio ao meu coração, eu entendi que quando o povo no deserto precisava de um milagre e Deus mandou o maná, o que aconteceu? A intenção de Deus é que todos colhessem o mesmo maná, todos produzissem o mesmo maná, todos professassem ali o mesmo Deus, todos partilhassem e comessem do mesmo alimento. O que Deus me mostra com tudo isso? Que na multiplicação, no milagre de multiplicação que Jesus opera, não tem diferença. Qual é a intenção de Deus? Primordial. Isso veio muito forte ao meu coração no dia de hoje. É que a gente aprenda a partilhar o que nós temos, aprendamos a partilhar o que nós somos. Meus amados, muitos que estão nos ouvindo nessa noite, pode muitas vezes ter condições de ligar para um ente querido e perguntar como que tá teu celeiro, como que tá teu armário, você tem o que comer, como é que tá teu gás? Amados, eu precisava de gás agora à tarde e liguei, porque meu gás estava acabando, quase não tem gás mais na cidade. E nós deixamos de nos preocupar com os nossos irmãos. Nós estamos vivendo um evangelho que não tem nada a ver com Cristo. Nós
Nós estamos vivendo em tempos em que nós estamos pedindo de Deus, e nós só vamos ver o milagre que vem de Deus quando nós dermos de Deus. É estendendo a mão que Deus olhará para a terra e terá misericórdia do teu povo. O que eu venho te dizer nessa noite é que de repente o teu amigo, o teu irmão, ele não precise de um alimento. Às vezes ele precise somente de uma palavra de fé, uma palavra de força. Às vezes o que ele precisa de você é saber que você está com ele neste momento, o teu amigo, o teu irmão nessa hora. E eu pergunto, ontem eram meados de 11h30 da noite, eu falava com uma irmã e ela, uma amiga minha muito grande, e falava comigo: Liz, estou em desespero, fui dispensada do meu trabalho e recebo diariamente, e o que será de mim? E eu disse para ela: Deus não vai te abandonar. E falamos muito, e depois eu comecei a meditar na situação dela. Deus disse para mim: esse é o maná que eu preciso, é vocês quem tem que partilhar esse maná, porque o maná já foi posto na mão de vocês. Quando vocês partilharem o que vocês são, o que vocês foram chamados para ser, eu vou mandar o milagre que vocês precisam. Porque, irmãos, nós precisamos de um milagre coletivo. Nós precisamos parar de viver o nosso eu, as nossas coisas, as nossas casas, a minha família, o que eu tenho. Isso não é evangelho. Nós entendemos muito bem que evangelho é a vida de Jesus e vida é conjunto de hábitos. Nós precisamos mudar os nossos hábitos nesses dias. Meus irmãos, eu tenho ficado indignada em ter que ficar muitas vezes na minha casa e ver pessoas indo para frente de trabalho, e vendo pessoas tendo que percorrer estradas para distribuir alimentos, distribuir muitas coisas para nós mesmos. Nós temos que parar de queremos ser servidos. É a hora de nós aprendermos como povo de Deus a servirmos. É a hora de nós aprendermos como povo de Deus a dividir. No momento em que nós começarmos, amados, a nos dividir, aí sim a multiplicação, o milagre em Deus virá. Nós entendemos e sabemos que milagre é aquilo que é gerado no que não existe. Então o que nós precisamos neste momento? De uma presença, essa presença grandiosa de Deus, dando direção à humanidade, dando direção aos homens, aos nossos cientistas, sim, aos nossos estudiosos, sim, de como é que nós saímos de tudo isso. Mas enquanto Ele direciona, mas não concretiza a operação, nós aqui na Terra temos uma função. A função é sermos irmãos. Não, eu tenho vivido dias em que eu tenho me surpreendido com a humanidade, o egocentrismo tomando conta do coração. Meu irmão, quando nós partilhamos, um dos primeiros processos que é gerado dentro de nós é a cura da nossa alma. Quando nós saímos do nosso egoísmo, quando nós saímos das nossas mesmices, quando nós começamos a pensar no outro, Deus começa a gerar na nossa família aquilo que nós precisamos, as nossas necessidades. Ele começa a suprir e sarar a nossa terra, e é isso que nós precisamos. A cura que nós precisamos, ela não vem de lá se aqui não tiver harmonizado, se aqui não tiver legalizado. A Bíblia diz que onde 2 ou mais estão reunidos para quê? Nós só glorificamos a Deus quando nós agimos como Jesus agiu. Nós somos dessa época em que vivemos um cristianismo fajuto, um cristianismo medíocre, um cristianismo egoísta, isso não é cristianismo, porque esse não é o nosso Cristo. O nosso Cristo morreu, mas o nosso Cristo ressuscitou. O nosso Cristo não pensou 2 vezes em entregar-se a si mesmo, para que nós fôssemos chamados através dele, para vivermos milagres na terra, para vivermos dias em abundância. Meus amados, eu acredito que a partir do momento em que nós sairmos do nosso modelo de conformidade, de prazer, de conforto, Deus operará milagre no meio de nós. E Deus não espera que uma humanidade toda faça, mas Deus espera que os verdadeiros adoradores, aquele que Ele procura ansiosamente na terra, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Verdade é o que a tua mão direita faz,
faz quando a tua esquerda não está olhando. Verdade é quando você sente o que o outro sente. Verdade é quando você não pode ajudar o teu irmão que precisa, mas você se prostra e fala: Senhor, tu sabes que eu não posso, mas eu sei quem tu és. Verdade em espírito e em verdade, meu irmão. Deus sabe, Deus sonda e Deus vê. E, amados, eu gostaria muito de estar trazendo uma mensagem hoje, uau, de prosperidade, mas essa é uma mensagem de prosperidade e, antes de tudo, é uma mensagem de alerta, é uma mensagem de despertamento. Olha com mais atenção, você que tem seus funcionários que são diários, liga para eles, pergunta, não dispensa somente com medo de trazer para dentro da tua casa problemas. Eu tenho visto pessoas que serviram a vida toda e por causa de um vírus que entra, que ainda nem entrou, as pessoas estão pondo pessoas à distância, pessoas estão pondo problemas à distância, vivendo o seu egocentrismo. Se você vive uma vida assim, me perdoa, aceita Jesus Cristo, porque ainda dá tempo. Eu espero muito que essa palavra não venha passar as mãos sobre as suas dores nessa hora, mas que ela venha como um bálsamo para sarar as suas feridas, para mudar o seu contexto, para mudar a tua história, e que a gente possa ser uma terra que não aceite alguns indo para frente da batalha e outros ficando em casa querendo ser servidos. Vamos orar, vamos propagar o que Jesus fez, vamos fazer o ID. Mas Lisa, como se eu não posso sair de casa? Lisa, mas como se eu não posso? Você pode sim, meu irmão. Aquilo que você puder fazer, você pode muitas vezes ligar para o teu irmão. Você não precisa ter um contato físico. Nós estamos debaixo de uma ordem governamental humana, sim, devemos obedecer, sim, mas você pode encher sim muitas vezes a sua sacola e deixar na frente da casa do irmão que está precisando, o qual você ligou. Você pode simplesmente, às vezes, sim, pagar um gasto para uma pessoa que está precisando, mandar uma medicação para uma pessoa que você sabe que a vida inteira lutou e não pode. Meu irmão, não é mais o eu, é o evangelho da vida, é o evangelho da paz, é o evangelho que muda. Se nós não fizermos segundo Cristo, infelizmente vai passar, mas outras dores virão, e nós queremos tempo de paz. Nós queremos tempo em que o Senhor reine através de nós, mas Ele não senta em trono sujo, Ele não senta sozinho. O plano de Jesus é unir uns aos outros e não distanciar. Diante de tudo isso, eu quero que você feche os seus olhos neste momento aí no teu lar, na tua casa. Essa palavra, quando ela veio a mim, claro, primeiro impactou-me. É claro que essa palavra, quando veio a mim, ela me fez lembrar de muita gente. Parte delas eu consegui recorrer essa semana e conversar e auxiliar as que eu podia. Mas aquilo que eu não consigo, eu lancei tudo nas mãos do Senhor, e é isso que nós vamos fazer agora. Nós precisamos aprender a orar com sabedoria, mas nós precisamos também aprender a ser mão na hora em que os nossos irmãos precisam das nossas mãos. Nós precisamos aprender a ser boca quando os nossos irmãos estão sedentos de palavra. E não, nesse momento eu gostaria de orar com você. Você que tem dificuldade em se dividir. Você que vive uma vida sozinha porque a vida inteira foi de um evangelho. Você que quer verdadeiramente viver Jesus na tua vida. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento. E eu quero fazer uma oração por todos nós. Senhor, nosso Deus e Pai, diante dessa palavra, Senhor amado, que eu acredito que gerará vida na vida de muitas pessoas, eu peço através do Teu Espírito Santo, que é santo, através do Teu Espírito Santo, que venha confrontar a nossa alma. Quantas pessoas estão doentes com medo, mas estão com medo porque não sabem o que fazer. Senhor, eu acredito que essa direção foi o Senhor quem me deu, essa direção foi Tua, Deus. Então nos ensine a entender, abra o nosso entendimento para a Tua palavra, abra o nosso entendimento para a Tua revelação, abra o nosso entendimento
para qual é a tua vontade neste momento, Pai. E que através de tudo isso dito nessa noite, Pai, não venha haver destruição, Senhor amado, de relacionamentos, de amizade, mas para que possa haver renúncia do nosso eu, renúncia do nosso ego, Pai, para que possamos viver a verdade do teu evangelho, a verdade de quem tu és, a verdade do que tu fez, a verdade do que tu faz, Cristo. Oh Deus, o Senhor opera grandemente na vida dos teus filhos nessa noite. Que nós possamos entender, Pai, que somente quando nós dividimos é que a multiplicação alcança os outros e o milagre acontece. No nome do Senhor Jesus, eu declaro a vitória, eu declaro a liberdade nessa noite. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Que essa palavra lançada traga liberdade aos teus filhos, traga livramento aos teus filhos e que traga dias de bonança, onde o milagre já é certo e garantido por tudo que o Senhor fez na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia para que nós pudéssemos glorificar. Então, Pai, diante de tudo isso, glorificado seja através das nossas vidas, nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém. Fique na paz do Senhor. Um grande abraço no teu coração.